Tá só mais lentinho, mas vamos lá, então. Tá? Bom, boa noite a todos, a todas, né, os interessados aí nessa importante etapa, né, na vida acadêmica, que é a iniciação científica. Eu sou o professor João Marcelo, tá? Sou orientador de iniciação científica, sou pesquisador, sou pós-doutorando aqui na Unip, né, Departamento de Comunicação, Cultura, do qual faço parte aí de 2 grupos de pesquisa aqui da casa, né? O URBSOM, né, que as meninas fazem parte também, e o Musimid, né? Fora isso, também eu faço parte, então, do grupo de pesquisa na SPM, a SPM que é uma universidade parceira da Unip também, né, no campo da pesquisa, que é bem legal, que é uma oportunidade bem legal também para a gente fazer essas trocas, né? Hoje nos acompanha aqui a professora Bettina, né, Bettina Jeck em Brasil, que ela é da Comissão de Ética, é uma das fases, ela vai falar um pouco melhor para vocês, é uma das fases, então, que os trabalhos de iniciação científica, depois de aprovados os projetos, deve se submeter, ok? Quanto a pesquisa, né, que quando envolve pessoas, então ela vai explicar um pouquinho melhor, ela sabe tudo aí sobre essas questões burocráticas, sobre os editais, enfim, né? Ela agrega uma valiosa contribuição aqui para a gente hoje, né? E as nossas estrelas, eu acho que desse encontro, as nossas protagonistas aí, né? Colega de vocês, as pesquisadoras de iniciação científica, a Bárbara e a Tuane, né? São parceiras de pesquisa, elas que irão trazer, então, essa experiência ainda em curso, né, sobre os caminhos que elas fizeram e fazem, né? Essas alunas pesquisadoras não foram escolhidas aleatoriamente, elas são brilhantes em seu comprometimento, a capacidade dela de circular entre as ciências, adicionando, então, nos trabalhos uma leitura ali de transversalidade, então, entre os campos, que isso é muito importante, né? Que eu não vou adiantar nada, para não atrapalhar, então, o que elas prepararam para a gente hoje aí, né? Então, organizamos, então, esse modelo de apresentação para hoje, né? O desejo é que todos estejam muito à vontade aí para anotar as suas dúvidas, para participar ativamente, para aproveitarem bastante desde já, que eu considero que a experiência da iniciação científica, se me perguntarem, né, quando que inicia a iniciação científica, eu diria que desde o momento que vocês decidiram participar da reunião. Tá? Então, para amadurecer, então, a possibilidade de um projeto, não existe um caminho único para isso, mas acho que por experiência, né, por bom senso aí, eu digo que está próximo dos seus professores que podem, né, se tornar seus futuros orientadores para discutir essas possibilidades de temas, para ir alargando repertórios, acho que é um ótimo caminho, né, para a gente começar definir, então, o que vai ser a nossa possibilidade de pesquisa no futuro. Todo mundo aqui já deve ter entrado no Google Acadêmico, né, que ele tem aquela frase escrita embaixo, quem não entrou, entre, né, quando vocês forem buscar um artigo, alguma coisa, ele está escrito lá embaixo, sobre o Homo de Gigantes. Tá? É um trecho, né, de uma carta que é atribuída a Isaac Newton, né, que ele escreve, se vi mais longe porque, né, estava sob os ombros de gigantes. Então, o que é isso? Né? Eu diria que o grande desafio, eu acho que é o desafio, mas também é o maior e melhor diferencial de quem escolhe a iniciação científica, é justamente esse repertório mais elaborado, mais alargado que você vai construindo. Então, esse encontro entre a teoria e o campo, nessa praxis que a gente pode chamar, acho que a gente vê, né, nessa sequência, então, de encontros aí, que eu acho que é o mais importante, acho que é o mais rico aí que a gente pode pensar na iniciação científica. Tá? A gente tem agora que eu vi aqui, né, essa Simone Lúcia Pereira, que é a minha orientadora, né, que é a minha professora, tem professores de professores, são gerações aqui de professores, né, que foi minha professora, é minha professora até hoje, né, é minha orientadora, foi do mestrado, foi do doutorado, né, do pós-doutorado, seja lá, mas se eu tiver que escolher uma orientadora, eu escolho a Simone sempre. Né? Eu falo assim porque as meninas estão participando aqui também, elas conhecem muito bem a Simone, participam da aula também. Simone agrega muita coisa para a gente na pesquisa.
né? E tenho certeza que também contribui na pesquisa das meninas. Tá? Acho que é isso. A professora Betina, por favor, então, fala para a gente, então, explica para a gente um pouquinho aí, então, né, do que vem a ser a comissão de ética, da sua participação nesse processo dentro do pessoal da nutrição. Ok. Boa tarde, boa noite, professor João Marcelo, meninas, Bárbara Tuani, um carinho especial para a professora Simone, também colega dessa trajetória, e a todos vocês, todos e todas aqui presentes. Preciso também, não posso começar sem agradecer a professora Luara pelo convite, que para mim é muito caro e muito especial poder estar aqui com vocês. Eu sei que eu sou professora rostinho novo para vocês aqui no campo de vocês, mas aqui na universidade há bastante tempo, no curso de nutrição, há 18 anos completo esse ano. Então, estou aqui com muito prazer. Se é para fazer alguma coisa que me é cara e me é carinhoso, é falar um pouquinho de iniciação científica. Então, por isso, eu agradeço demais o convite, a lembrança do meu nome para estar aqui com todos vocês. Eu posso me centralizar e compartilhar minha tela? Faz um joinha, professor. Está liberado, professora, tá? Pode compartilhar. Eu sou meio lenta, mas eu tô indo. Vocês não se... Ixi, acho que eu não vou conseguir fazer no meu computador. Bem, eu vou tentando fazer aqui e vou falando com vocês. Alguma coisa de errado eu fiz aqui no meu computador para não conseguir fazer isso. Mas já resolvo. Bem, de qualquer forma, deixa eu começar a falar um pouquinho de iniciação científica, né, que é para esse momento que o professor e as meninas me convidaram. Sempre é importante lembrar, né, para todas as áreas de formação de graduação, existe, quando você olha lá as áreas de atuação da sua profissão, isso incluindo a nutrição, você vai encontrar entre as áreas de atuação a área acadêmica de docência e pesquisa, né? Então, quando a gente está falando de iniciação científica dentro de uma universidade, a universidade ela tem esse nome por conta disso, né? Porque ela participa do desenvolvimento da ciência e da pesquisa no Brasil. Quando a gente está pensando em pesquisa e a iniciação científica, a gente está falando dessa habilitação, né? Desse treino, dessa competência que é uma carreira também para o nutricionista, né? Ser pesquisador na sua área. Então, a gente vai encontrar isso no curso básico, então a gente vai ter as disciplinas de metodologias, né, que a gente tem lá no terceiro ano, e depois a disciplina de trabalho de conclusão de curso, onde também a gente vai ter uma introdução ao mundo da pesquisa, mas a gente tem a possibilidade de fazer a iniciação científica, é como se fosse um estágio dentro desse ambiente da pesquisa. Então, a iniciação científica, ela tem como essa premissa, né, de iniciar o aluno dentro deste mundo que é o que é a pesquisa. Então, a universidade, por ser universidade, né, a gente só tem o nome universidade quando a gente tem esse departamento, esse ambiente de pesquisa instalado. Então, como o professor João falou, que ele participa dos programas de pós-graduação aqui da universidade, no pós-doutorado, a gente tem esse local, ele é institucional e reconhecido pela federação, então ele é reconhecido dentro do Brasil como uma instituição de pesquisa, e a nossa iniciação científica ela faz parte do sistema de iniciação científica do Brasil. Então, o nosso certificado de iniciação científica, ele é válido como se a gente estivesse fazendo um mestrado em iniciação científica, o diploma, o certificado final, ele tem a validade e o peso depois de vocês formados, equivalente a qualquer outro instituto de pesquisa aqui do Brasil. Então, ele é uma oportunidade que a universidade dá para os alunos de entender essas disciplinas teóricas que a gente tem na prática e entrar neste mundo que é a pesquisa.
Então, a partir do segundo ano, né, normalmente a partir do terceiro semestre, para quem entra em janeiro, ou no segundo semestre, para quem entrar em agosto, o aluno já pode tentar participar desse processo. Então, por como a gente faz parte desse entendimento do que é iniciação científica dentro de instituições de pesquisa. Aqui no Brasil, a gente tem o que o professor falou de burocracias, né? Que são os mesmos protocolos que a gente vai encontrar em qualquer instituição de pesquisa. É março o mês, a janela de entrada para a iniciação científica. Então, assim, todo o mês de março, do primeiro dia ao último dia, o sistema está aberto para os alunos e professores interessados e se inscreverem os seus projetos de pesquisa e pleitearem uma vaga neste cenário, nesse momento que é a pesquisa. E aí o professor falou uma coisa muito séria, mas como eu posso fazer? É só em março que eu posso entrar? A gente entra na iniciação científica no momento que a gente decide. Então, quem está decidindo hoje tem que entrar hoje. Por que eu estou falando que tem que entrar hoje? Porque a gente tem que montar um projeto de pesquisa para poder aplicar ele em março. Então, não pode esperar março e falar, em março eu vou escrever alguma coisa. Um projeto de pesquisa não é um APS. Então, a gente vai treinar a fazer, de fato, um projeto que tenha um rigor científico de iniciação, né? A gente ninguém está querendo ganhar Nobel da Saúde com iniciação científica. A gente vai fazer uma pesquisa de nível de graduação, mas é uma pesquisa com toda a estrutura que uma pesquisa exige. E aí, então, como o professor falou, né? Ele falou, eu falei isso mesmo. Então, quem tiver interesse de de entrar neste mundo, nessa carreira, tem que decidir agora, ou amanhã, ou até em outubro, mas não dá para decidir já 30 de março. Agora eu estou com vontade, dá tempo, até meia-noite está aberto, porque a gente tem que montar um projeto de pesquisa. Então, no momento se vocês saírem dessa nossa reunião interessados, é isso, procurar professor João, procurar professora Luara, professores que vocês têm mesmo que contato virtual e falar, professor, o senhor tem projeto? Professor, que área é que? Porque a gente sempre tem um professor com mais afinidade, não tem? Então a gente vai lá com aquele professor com maior afinidade e fala, tem projeto? Tem vagas, porque os professores têm vagas, né? O professor só pode pegar 2 projetos hoje. Então, os professores têm vagas para a iniciação científica. Então a gente tem que ir atrás, e é isso mesmo, porque esse é o processo. Não é para falar, porque aqui é muito difícil. O processo de iniciação científica é esse, existe um número de vagas, então não é todo mundo que bota o projeto que é aprovado, o seu projeto é aprovado, então a gente tem uma seleção, e o próprio processo de eu me identificar, querer fazer, já é um processo de seleção. Tá? Então, a gente tem que ter essa vontade, tem que ter esse interesse e ir atrás dos professores. Formar esse vínculo com o professor, e agora é à distância, por enquanto, desse semestre, né? Para quem quiser aplicar em março, fazer esse vínculo com o professor, de montar esse projeto em conjunto para aplicar em março. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo quando a gente está falando de iniciação científica. A gente está dando um passo dentro de uma carreira, de uma atuação profissional, que é a atuação em pesquisa, ser pesquisador. Muitos falam, e vocês podem ver na mídia, que ser pesquisador no Brasil é difícil, mas ser pesquisador é uma delícia. Pode ser difícil, mas eu vou dizer para vocês que na nutrição tem poucas carreiras que são fáceis. Todas as carreiras são difíceis. A gente vai ter obstáculos e dificuldades em todos os lugares. O importante é a gente amar o que a gente faz, ou não é? Então, é importante a gente gostar do que a gente faz. O que a gente precisa, né? Que vontades e que habilidades e competências eu preciso para para poder entrar nessa área? A primeira é gostar, é ter interesse, é ter curiosidade. Para ser pesquisador, a gente precisa ter curiosidade. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é ter disponibilidade e organização de horário. Às vezes aparece um aluno falando assim para mim, professora, eu quero fazer IC, mas de manhã eu tenho aula, à tarde eu faço estágio, à noite, blá, blá, posso fazer no sábado? Não dá. Né? A dedicação para a gente conseguir fazer esse processo, ele é bastante importante, porque a gente vai estar nesse ciclo da iniciação científica que dura 2 semestres, ensinando os passos, os caminhos, o olhar de pesquisa, e a gente só faz isso com dedicação. Então, é importante, eu acho que eu vou conseguir agora
compartilhar minha tela. É importante... queria aparecer no cantinho aqui para vocês. Estou aparecendo? Ficou perfeito agora. Então, é importante a gente poder ter dedicação. E aí a gente saber que tamanho dessa dedicação que eu tenho que ter, além das minhas disciplinas, é uma questão também de conversar com o professor. Depende do grupo de pesquisa que você está, do tipo de pesquisa que você faz, você vai precisar mais ou menos de tempo por semana para essa dedicação. Mas pesquisa é isso, é você ter o tempo de sentar e estudar, sentar a ler. Lógico, ter as partes ao longo do percurso que te ajudem a entender o que você está estudando, mas a gente vai ter que saber que a gente precisa dessa dedicação para entender todos os processos. Pode fazer sem tudo isso? Talvez até dê certo de você fazer sem tudo isso, mas o aprendizado ele não vai ser necessariamente benéfico para você. E tem uma coisa que eu falo, professor João e professora Simone, vou ver se vocês concordam comigo, porque a gente fica muito emocionado com o nosso projeto, né? Então a gente sempre tem aquele peso no projeto, no mestrado, no doutorado, né, professora? A gente sempre acha que aquele projeto vai mudar o mundo, né? Eu sempre brinco que a gente acha que vai ganhar o Nobel da Saúde com os nossos projetos de pesquisa. O projeto final, o resultado final, a conclusão que a gente chega, na hora que a gente apresenta o resultado final, é de uma emoção muito grande, é muito importante. Conseguir publicar é muito importante. Participar dos congressos é sensacional quando vocês puderem participar de congresso presencial, onde vocês apresentam o trabalho de vocês, é tão bacana as redes, como a Bárbara falou, né? Os contatos que a gente faz, o crescimento que a gente tem, é ímpar. Mas eu digo que muito mais que o resultado final é importante, professor, é o caminho. O diploma, o certificado de iniciação científica não é a conclusão que você chega na sua pesquisa, mas é o processo que você aprendeu e cresceu durante esse um ano. O mestrado e o doutorado também. No momento que você deposita teu mestrado, no momento que você deposita e apresenta teu mestrado na banca, o TCC na banca, naquele momento ele já está ultrapassado. No dia seguinte, alguém já pode fazer alguma coisa melhor. Mas não é isso que importa. O que importa é o que você passou e o que você aprendeu durante o processo. Por isso que esse processo é extremamente, bastante importante, e eu valorizo bastante essa dedicação e esses processos que a gente passa. Tá ali a Bárbara para falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso. Motivei vocês? Posso falar do comitê de ética? Vai me guiando, professor João. Se tiver alguma pergunta no meio do caminho, Bárbara, Tuane. Sim, professor. Eu estou respondendo no chat aqui o que está aparecendo, mas, por favor, fala do comitê de ética para a gente. Tá bom. Isso aí, Eloy. Que bom que você está animado. Que bom, João. Fico tão feliz de ver vocês falando. Essa nossa vida, né? Vou falar um pouquinho, então, do comitê de ética também, que o professor falou, que faz parte dessa estrutura e desse caminhar que a gente estava falando em relação à pesquisa, que a gente tem, e vocês estão vendo agora com todo esse bafafá na televisão por conta de Prevent, de pesquisas meio loucas que estão fazendo por aí. É bom falar sobre isso nesse momento, né? Sobre o comitê de ética. No Brasil, a gente tem uma estrutura sobre ética em pesquisa, sobre bioética, que vem sendo construída há muito tempo, e ela é muito bonita, sabe? Porque ela tem uma estrutura de avaliação, que é onde a gente deixa todos os projetos, todas as pesquisas que envolvem seres humanos, seja ela de que área for, todas as pesquisas que envolvam seres humanos, elas passam por uma avaliação de um sistema lá que tem todos os seus olhar, né, para a pesquisa, num sistema brasileiro, e todas as pesquisas ficam cadastradas num banco de dados do Brasil, que você pode acessar e conhecer as pesquisas que estão acontecendo. E a universidade, por ser um centro de pesquisa, ela tem instalado dentro da universidade um comitê de ética que faz parte
do CIS, que a gente chama, né, de Sistema CEP-CONEP, né? CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e os comitês de ética são, então, as estruturas em loco, né, que acompanham as pesquisas em loco. E aqui na universidade a gente tem um comitê de ética que representa, então, o governo federal, tanto o MEC, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde. A gente tem essa representação dentro da nossa universidade. A gente tem um CEP aqui. E o que esse comitê de ética faz, né? E por que é importante a gente valorizar, apesar de ser difícil, né, professor João? É suado passar um projeto no comitê de ética, mas por que ele é importante? Você ter a aprovação do comitê de ética qualifica o seu projeto. É como se tivesse um selinho de qualidade. Ele passou por um crivo, ele passou por um olhar de entendimento. Às vezes a gente vê uma resposta que a gente tem que corrigir, alguma coisa a gente corrige, manda de volta. E se a gente tem ele aprovado, isso significa que ele faz parte do rol de pesquisas do Brasil. Isso é um orgulho, isso é uma coisa que a gente coloca no currículo. Além de eu fazer iniciação científica, o meu projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Sistema CEP-CONEP. Isso é uma qualificação, um orgulho, uma chancela, um selo de qualidade para todas as pesquisas. E a gente vai trabalhar, então, lá nesse comitê, essa questão de bioética. E, nesse momento, na graduação, na iniciação científica e no trabalho de conclusão de curso, a gente vai tentar trabalhar isso um pouquinho, né? O nosso esforço que a gente faz, a professora Simone, que faz parte desse sistema comigo, pode falar um pouquinho também, a gente tem esse esforço de explicar para as pessoas o quão importante é a formação do pesquisador, a formação ética do pesquisador, para ele entender o quanto ele vai interferir na vida do indivíduo que está participando da pesquisa. E é super importante a gente desenvolver, além da pesquisa em si, a postura, a capacidade, a habilidade do pesquisador em entender ser humano, ser humanista, né, ser um sujeito não só a pesquisa pela pesquisa, mas entender que na nossa frente tem um ser humano que precisa ser cuidado, deve ser levado em conta seu conforto, seu desconforto, sua dor, sua alegria, enfim, na sua complexidade. Então, na nossa frente tem uma pessoa ou várias pessoas e ele não é uma cobaia. Você me dá aqui tua informação, eu levo essa informação embora e obrigada por participar de uma pesquisa do Brasil. Não. A gente tem que considerar essa pessoa como cidadão, como ser humano, como brasileiro, e a gente vai ter uma série de quesitos importantes que a gente tem que desenvolver no pesquisador, né, para olhar para essas pessoas com esse cuidado. Então, lá no Comitê de Ética, a gente vai fazer isso. Parece muito chato, exigente, mas é muito importante que o aluno entenda que, para ser pesquisador, além de tudo, né, de ter que conhecer lá a minha formação, de ter que conhecer todos os meus conceitos que eu estou estudando e tal, eu também tenho que entender que na minha frente tem um ser humano. Então, a gente tenta trabalhar esse ponto de desenvolvimento de postura do pesquisador lá no Comitê de Ética, e ali no Comitê de Ética, diferente para a iniciação científica, que tem só os meses de março para enviar o projeto, que vai ser avaliado por 2 pesquisadores, para ver se vai ser aprovado, e aí demora um pouquinho as respostas. Lá no Comitê de Ética, a gente tem uma entrada direta, então, sempre que vocês tiverem um projeto, vocês podem colocar o projeto lá, que é através de um site do Ministério da Saúde que chama Plataforma Brasil. É um site, como o professor falou, burocrático, né, diferente, nada como um SUS, né, um DataSUS para alegrar a nossa vida, mas a gente não tem como mudar. A gente aqui na universidade não tem que mudar, a gente tem que seguir a estrutura daquele site que a gente tem que fazer. Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado final, quando vem um parecer de aprovação, é uma alegria. Sabe aquele dia que você fala, agora hoje eu posso brindar? Hoje eu posso fazer, chegou o meu parecer aprovado, significa que o meu projeto, eles foram aprovados. Outra questão importante, professor João, é que para o Comitê de Ética, o aluno de graduação ele ainda não é identificado como um pesquisador pleno.
Quando você se forma, no dia seguinte você já pode, isso é porque é a tua carreira, né? Você pode seguir essa carreira de pesquisador, mas enquanto aluno não. Então, quem coloca o projeto na Plataforma Brasil, quem cadastra o projeto na Plataforma Brasil é o orientador. Os alunos fazem parte da equipe, mas quem cadastra é o orientador que vai fazer o acompanhamento e vai responder às demandas do comitê. Mas o comitê, então, ele é isso, né? Ele é essa estrutura que faz parte da estrutura do desenvolvimento da ciência no Brasil, né? Faz parte disso tudo, mas ele tenta sempre buscar, entre todos, né, os pesquisadores que trabalham com seres humanos, esse entendimento que a pessoa não é cobaia. Porque você vê, posso só dar um exemplo do que a gente viu essas semanas, né, recentemente, que a gente viu, acho que todo mundo acompanhou, um problema seríssimo de uma pesquisa que estava sendo feita numa instituição de atendimento de saúde aqui no Brasil. Vocês viram isso? Sim? E essa pesquisa, ela estava completamente sem nenhuma metodologia, nenhum rigor científico e nenhum processo de comitê de ética acompanhando essa pesquisa. Então, as pessoas que participaram não sabiam que estavam participando, e isso para o comitê de ética dá arrepios da coluna para cima, assim para baixo, sobe, né? A professora Simone sabe, a gente tem todo um protocolo muito, muito importante que as pessoas que participam de pesquisa têm que concordar em participar. Então, eu sei que eu estou participando, eu sei do meu risco e eu sei do benefício, então é importantíssimo isso. E eles, enfim, eles tinham uma série de protocolos que o pessoal tem certeza, nossos colegas lá de Brasília, do sistema CEP-CONEP, devem ficar de cabelo em pé de eles poderem feito isso. Eu acho que até são capazes até de perder licença por conta disso, de terem efetivado uma pesquisa sem o comitê de ética. Mas, para vocês verem como essa pesquisa entra em descrédito, nem comitê de ética ela tinha. Vocês veem as pessoas comentando, quando você vê pesquisador comentando no jornal, ela fala, nem comitê de ética ela tinha. Então, o passar pelo comitê de ética é um selo de qualidade, é um selo de garantia. E a gente tem que usar esse sistema que está aqui na Unip e fazer com que os nossos projetos, além de ter um certificado de iniciação científica com o peso que ele tem, também tem essa chancela, também tem esse selo de qualidade aí grudadinho no trabalho de vocês. Quando a gente recebe o parecer aprovado, a gente coloca no relatório final. Foi aprovado e o número da aprovação, porque ganha um número, né? Você ganha um número no seu projeto. A gente coloca, às vezes coloca em letras maiúsculas, porque é orgulho mesmo a gente ter isso e a gente participar disso. Aí, enfim, professora, eu falei que eu posso ficar 1 hora ainda falando. Alguma pergunta? É isso. Pessoal, vocês estão mandando no chat bastante pergunta aqui, né? Não precisa mandar direcionado, não. Coloca que às vezes são as mesmas perguntas que vocês estão colocando, e às vezes a resposta já vale para outros alunos. Então, em vez de mandar direto para mim, pode mandar Eu não olhei. Alguma foi para mim? Eu não olhei o chat. Não, é mais algo geral. Vamos lá, então, meninas, agora entrar na apresentação de vocês, e a gente deixa no final. Se tiver alguma pergunta, a gente já esclarece tudo de uma vez. Mas mandem no geral, pessoal, que assim já respondo para vocês aqui, ou a professora responde, né? Assim a gente tem a resposta aqui no geral, todo mundo consegue acompanhar, acho que é mais fácil. Eu acho que do comitê de ética era mais ou menos isso, né? Acho que sim, professora, acho que no momento, né, como o pessoal está na primeira fase ainda, pensando no projeto, pensando, né, deixa eles terem que fazer, aí eles vão ver que beleza, que quanto é difícil essa aprovação aí, mas sai. Porque aí a culpa sempre vem para mim. Mas não é minha, não. Vamos lá, meninas, vocês conseguem compartilhar a tela aí, ver se está tudo certinho. Esse foi. Tá, beleza. Tá vendo? Deixa eu só trocar aqui, que ficou difícil para mim, que eu tô com as duas telas e ela ficou do outro lado. Deixa eu trazer a apresentação para cá. Se organize. Caiu ou você pode... agora veio. Não, eu tô aqui. Deixa eu só o modo apresentação aqui. Então,
Então, eu queria começar me apresentando, né, e a Tuane também. Eu sou a Bárbara, eu sou aluna de nutrição do 6º semestre matutino. Boa noite a todos, meu nome é Tuane, eu também sou aluna do 6º semestre de nutrição. Eu queria começar agradecendo a professora Luara pelo convite, ela não pôde estar aqui hoje com a gente, né? E agradecer ao professor João, que é nosso orientador, pelo apoio e incentivo, que não desistiu, mesmo com a pandemia, com todas as dificuldades. Então, eu queria agradecer muito pelo convite e a professora Betina também pela participação e aqui com a gente. Então, eu vou começar explicando um pouquinho do nosso projeto. Então, a nossa pesquisa, o título dela é Diversidade Cultural e as Práticas Alimentares na Região do Bexiga, e tudo começou com um incentivo do professor João, numa aula de Homem e Sociedade, se eu não me engano, que ele surgiu com essa ideia, porque ele estava fazendo a tese de doutorado dele, que era sobre a Casa de Capoeira do Mestre Ananias, né? Desculpa, a Casa de Capoeira do Mestre Ananias, que fica no território do Bexiga. Então, ele veio com essa ideia de observar as práticas alimentares, que ele não tinha não tinha visto isso em outras pesquisas, e ele deu essa ideia para a gente começar a pesquisar. Só que na época eu estava sozinha ainda, isso foi ano passado, e aí eu comecei a pesquisar as principais referências que eu podia usar, né, na pesquisa, e fui em busca de uma dupla. Na época, houve até a professora Lara me ajudou a procurar uma dupla, tudo, só que não deu certo, porque pelo edital, o outro aluno tinha que ser do mesmo turno que o meu, e não deu certo com a outra colega, e aí eu acabei me inscrevendo sozinha, com o projeto sozinha, na Bolsa PIBIC do CNPq. Só que a gente sabe que, assim, com todo o governo, com todos os cortes que tem havido, né, então eu não consegui ser aprovada, não foi para frente. E aí o professor João e a professora Simone me convidaram para participar do Urbissom, que é um grupo de pesquisa do programa de pós-graduação em comunicação, que eu falei assim, nossa, vai ser super diferente, eu não vou entender nada do que está acontecendo. Mas aí o professor João, não, vamos lá, que você vai gostar, vai ser bom, que você pode continuar pesquisando, pode continuar com o seu projeto e aguardar a próxima iniciação científica, que, como a professora Betina falou, começa em março. Aí eu fui lá, 2019 todinho, participando das reuniões do Urbissom com a professora Simone, tentando me achar, tentando entender tudo o que estava acontecendo, mas foi ótimo, porque abriu horizontes, assim, para a pesquisa, foi muito bom, está sendo muito bom. E aí, quando a coordenação de pesquisa da Unip mandou um e-mail avisando que eu podia submeter o mesmo projeto, de acordo com as novas regras do edital desse ano, aí eu fiquei super feliz. Aí fui atrás de uma dupla, e a Tuane já é minha colega da turma, né? A gente já faz trabalho junto, e já estava junto ali, e falei assim, Tuane, vamos fazer esse projeto? Você vem comigo? Você quer? Aceita ser minha dupla? Ela aceitou, e está sendo, assim, fantástico, né? Porque a gente se dá super bem, e a gente consegue discutir os temas e debater tudo, então está sendo ótimo. E a gente reescreveu, submeteu esse ano, e a gente tentou a Bolsa também do Santander, que a gente conseguiu também a Bolsa do Santander, então a gente está super feliz por ter insistido na pesquisa. Então, o nosso projeto, ele se inspira na antropologia e na sociologia da alimentação. Então, no papel da comensalidade e das relações sociais em torno ao ato de comer. Pode ficar um pouco diferente do que a gente vê na nutrição, do que a gente vê no dia a dia, mas faz muito sentido. Então, o sociólogo Jean-Pierre Poulin, ele descreve como a comensalidade é fundamental nas relações sociais que a gente tem na sociedade. Então, ela é descrita, a comensalidade, como o ato de comer em conjunto, mas ela não é só isso. Ela é descrita também como a gente come, com quem a gente come, quando a gente come, todas as coisas que envolvem o ato de comer. Então, a gente reconhece quem a gente é através do que a gente come e com quem a gente come. Então, isso seria uma identidade que a gente constrói em torno da comida. Então, todas as etapas do sistema alimentar, elas estão relacionadas ao comer e à comensalidade, desde do plantio e da colheita até o descarte dos resíduos. E a gente escolheu estudar justamente o meio desse sistema todo, que é o comer e a comida, né? As práticas, até da questão da culinária, do próprio ato de comer, né? Então, aí, tendo isso em mente, que a comensalidade está relacionada a todas
em todo o sistema alimentar, e como ela molda o ambiente que a gente vive, e como o ambiente molda também o jeito que a gente come, a gente resolveu estudar o Bexiga. O Bexiga, ele é um bairro da região central. Na verdade, ele não é um bairro, né? Ele não é oficialmente reconhecido por São Paulo como um bairro. O bairro, na verdade, é a Bela Vista, e o Bexiga, ele é mais uma denominação informal. Então, a gente resolveu pesquisar, porque a gente tem na ideia, assim, no imaginário da mídia, tudo, que o Bexiga, ele é italiano. Então, todo mundo sabe que no Bexiga tem cantina, tem bar, tem teatro, tem a festa da Nossa Senhora Querupita, tem o bolo de São Paulo. Então, tem esse lado italiano muito aflorado. Só que a gente tem encontrado alguns dados, o professor João já mostrou na tese dele, que o Bexiga, ele é um bairro intercultural. Então, ele tem desde negros, índios, tem outros tipos de outras etnias, né? E aí a gente vê isso há muito tempo, é muito antiga essa origem negra do bairro. O primeiro quilombo urbano de São Paulo se originou no córrego Saracura, né? No rio Saracura, que fica bem no centro do bairro. Os indígenas tinham uma trilha que passava pela Paulista, que passava aqui pelo bairro também. Eu falo que passa aqui porque eu sou moradora do bairro, então eu já tenho uma questão de afeto aqui com a região que eu moro aqui bem no centro. Então, a gente decidiu estudar como a comida representa essas identidades diferentes dessas etnias diferentes no bairro. Então, hoje em dia, a gente ainda tem, com a migração nordestina, então tem muitos nordestinos que moram aqui no bairro, e tem também uma imigração de refugiados, então tem sírios, congoleses, palestinos, tem muitos povos que são refugiados aqui no bairro, porque aqui tem um centro de acolhimento de refugiados. Então, a gente acaba tendo uma mescla de diversas culturas, e a gente queria perceber, observar, né, quais que são elas, e por que a gente só imagina o Bexiga como sendo italiano, sendo que tem toda essa riqueza, né? Bom, tendo como base todo esse aspecto da comensalidade e interculturalidade que a Bárbara acabou de descrever, pode-se dizer, então, que nós, seres humanos, somos feitos daquilo que comemos, tanto na questão fisiológica e biológica da sobrevivência, quanto na questão espiritual, quando a gente agrega psicologicamente e socialmente os elementos que estão relacionados à espiritualidade e à memória afetiva. Na alimentação, a memória afetiva ela está muito relacionada com a comida, como, por exemplo, alguma preparação culinária que foi produzida por antepassados, ou comidas que despertam algo que foi vivenciado na infância e isso acaba marcando o ser humano, ou também alguma refeição que é típica de uma região. E a questão fisiológica e biológica de sobrevivência, ela está mais relacionada ao alimento, que nada mais é do que se alimentar de algo para se manter vivo e nutritivo. Tendo como base todos esses conceitos, na nossa pesquisa a gente busca enfatizar essa diferenciação de comida para alimento. Esses termos, eles parecem ter o mesmo sentido e definição, mas eles se diferem muito na literatura. Alguns dos sociólogos e antropólogos que abordam essa temática é Câmara Cascudo e Roberto da Mata. Mas então, né, o que seria o alimento? O alimento ele é toda substância nutritiva que possui a finalidade de fornecer ao corpo a energia e o funcionamento adequado dos órgãos. E no caso, a comida, ela está mais relacionada ao prazer e essas relações entre indivíduos e grupos sociais pelo ato de comer. Na nossa pesquisa, o termo comida vai se apresentar em maior evidência porque o ato de comer ele é mais do que um fator de sobrevivência. A comida ela tem um caráter simbólico cultural e através disso a gente consegue identificar variações nos pratos e a gente consegue identificar essas comidas típicas e particulares de cada região. E quando a gente fala em alimento, pouca informação a gente consegue se obter da população que está sendo estudada, porque o alimento ele é estritamente nutricional e energético, e a gente não consegue conhecer aquilo que se come no território. Estudar as práticas alimentares e o ato de comer de uma determinada região ajuda a descobrir como a sociedade se organiza, se estrutura e vive. A nossa metodologia ela é baseada em inspiração etnográfica. E o que seria essa inspiração etnográfica? É uma observação participante.
esse método, ele observa a cultura e o comportamento de determinados grupos sociais. O foco da nossa pesquisa é coletar informações sobre as práticas alimentares e essa diversidade cultural que é produzida por cada grupo étnico presente na região do Bexiga. O nosso objetivo é relatar essas construções, tanto disputas econômicas e políticas, quanto essas relações sociais, que elas acontecem muito através das práticas alimentares e através da comercialidade por esses grupos sociais que estão presentes na região do Bexiga. A razão da escolha do nosso tema é justamente realizar essa integração da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela visa conhecer o ser humano como um todo, ou seja, na sua totalidade social, que é essa interação indivíduo e sociedade. E também realizar essa inclusão de uma nutrição mais holística, que busca compreender o indivíduo além do seu aspecto saúde e bem-estar, e também integrar ele, mas entender e integrar o ser humano nessas práticas alimentares e cultura alimentar. A gente, tendo em vista, né, essa nutrição mais holística e inclusiva, convém ressaltar que no marco de referência em educação alimentar e nutricional, que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, há no terceiro princípio a valorização da cultura alimentar e o respeito à diversidade dos sistemas alimentares. Esse princípio, ele contempla principalmente as práticas e os saberes que devem ser mantidos por povos e comunidade. E o que caracteriza isso caracteriza os diferentes escolhas alimentares existentes. A alimentação brasileira, como a gente já sabe, ela possui muitas particularidades regionais, e o que marca o nosso país é justamente esses processos históricos de interculturalidade e entre os diferentes povos. Além do marco de referência, a gente baseou nossa pesquisa também em outros documentos nacionais do Ministério da Saúde, como a PNAM, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, com seus princípios e diretrizes que foram elaborados para defender para garantir o direito humano de alimentação adequada, né, o DHA. E, além disso, tem os guias alimentares, tanto de 2014 para a população brasileira adulta, quanto de 2019, que é para a população infantil, que eles incentivam a população a buscar por uma autonomia alimentar. Então, que resgata os sabores e os saberes culinários de cada culinários tradicionais, né, de cada regionalidade, e que essa cultura culinária, geralmente, ela está vinculada com alimentos in natura e minimamente processados, que faria frente, né, essa autonomia, essa emancipação culinária, faria frente aos avanços da indústria de ultraprocessados, né, com a indústria alimentícia. Então, isso garantiria um resultado positivo na qualidade de vida da população, né, em relação à alimentação e à segurança alimentar e nutricional. Então, para isso, a gente acha que é importante reconhecer que o estudante de nutrição e os nutricionistas precisam ter uma visão ampliada do ambiente e de como os indivíduos e os grupos se comportam em relação à alimentação. Porque, desse jeito, a gente consegue compreender melhor as dificuldades que esses grupos vivenciam para cuidar da saúde, né? E não só como grupos, né? Os pacientes individualizados também, né? Na hora de você atender em um consultório, um ambulatório, ou então em grupos do NASF, né? De atendimento às famílias, ou então até mesmo em unidades de alimentação e nutrição. A gente poderia resgatar essa cultura culinária, né? Esses saberes culinários para poder garantir para ajudar, né? Diminuir essa dificuldade que a gente tem com os ultraprocessados hoje em dia. Então, a gente para fazer o projeto, parte dessa ideia de interdisciplinaridade com outras áreas das ciências, né? Outras áreas do saber, que são a antropologia, a história, a sociologia, a economia, até a gastronomia, né? Então, é importante que a gente, enquanto estudante, a gente desenvolva uma conduta profissional mais inclusiva e acolhedora. Então, mais empática e sensível às dificuldades que os indivíduos e as comunidades enfrentam em relação à alimentação. Porque a comida,
e a comensalidade, elas têm um papel central na nossa vida. A gente come 3, 4, 5 vezes no dia, então a gente tem constante ato de se alimentar. Então, e a comida, ela é um lugar de disputa entre os agentes culturais para construir uma identidade, né? Como a professora Simone sempre fala, que a identidade está sempre em construção, e nunca é uma coisa que é finita, né? Que é parada, que acaba. A identidade está sempre em construção e a comensalidade, a comida, ela se relaciona a tudo isso. E aí a gente traz o porquê que a gente acha que é importante fazer pesquisa com uma pergunta. Então, por que fazer iniciação científica? Porque, primeiro que a nutrição baseada em evidências, ela tem um respaldo maior para funcionar, né? Para a gente atuar enquanto nutricionista. Com a iniciação científica, a gente aprende desde o começo da graduação a basear nosso conhecimento em fontes que tenham comprovação científica. Então, aí, além disso, a gente aprende a como pesquisar, onde pesquisar, em que locais que a gente pode buscar esse tipo de conhecimento e desenvolver um pensamento crítico e lógico, que vai ser usado durante toda a nossa carreira. Então, é importante ter a iniciação científica contribuir para isso. Outro ponto é que ela vai enriquecer o nosso currículo enquanto estudante, porque na hora da gente procurar um estágio extracurricular ou procurar um trabalho depois que terminar a faculdade, ela vai agregar no nosso currículo e quem for avaliar vai perceber que a gente tem uma proatividade, tem um interesse, tem uma dedicação com relação à nutrição. Outro motivo é que, além de ser uma preparação para o TCC, fazer iniciação científica possibilita que o aluno adquira o conhecimento além da sala de aula. Na prática, o aluno ele aprende a pesquisar e passa a conhecer as diversas técnicas e métodos científicos que existem. E, além disso, é fundamental para quem quer seguir carreira acadêmica, ou seja, é muito importante para quem deseja fazer mestrado, doutorado ou seguir na área da pesquisa. Agora, iremos dar algumas orientações sobre como iniciar um projeto. O passo 1 é ler os editais e procurar um professor orientador. Esses editais, eles estão todos disponíveis no site da Unip. E o professor, ele precisa estar ligado ao seu tema de interesse e disponível para te orientar. O passo 2 é, depois da escolha do tema e do tema com o professor, um tema geral, assim, né, que um professor que já esteja alinhado com o que você quer, uma grande área, por exemplo, saúde pública, você acha um tema mais específico, em conjunto com o professor. E aí, a partir disso, você vai começar a procurar referências nas bases de dados, como Cielo, PubMed, Lilacs, BVS, depende do seu tema, tem instrumentos melhores para procurar, dependendo da área que você escolher. E aí você vai ler o que tem escrito sobre isso, que ele precisa ser referencial teórico, o seu norte na pesquisa, e até poder ajustar um pouquinho o que vai ser o tema que você vai escolher. O passo 3 é escrever o projeto de acordo com o edital. Esse ano, o edital da Unip, quando a gente escreveu o nosso projeto no início do ano, ele contemplou introdução, incluindo objetivos e as justificativas, contemplou materiais e métodos, incluindo métodos da pesquisa, materiais e equipamentos a serem utilizados, a coleta de dados, tamanho da amostra, as características do participante da pesquisa e o local da pesquisa. Contemplou também resultados esperados e referências bibliográficas. Por isso que é importante sempre ficar atento às informações do edital, porque todo ano ele atualiza e pode mudar. O passo 4, depois que você seguiu todas as regras de como formatar seu trabalho, de todos os itens que são necessários no edital, que o edital pede, porque tem diferença de um edital que seja para o pessoal que é presencial e o pessoal que é EAD, tem que seguir as regras certinho. Você tem que ficar de olho nas datas que estão disponíveis no próprio site da Unip, tem as datas que você tem que se inscrever no projeto, como a professora Bettina falou, vai de 1º de março a 31 de março, e aí fica bem atento a essa entrega, e aí ver se tem bolsa de estudos disponível, porque tem várias, acho que tem o Santander, a própria Unip tem uma bolsa de estudos para iniciação científica, ver quais que são vigentes na época, né, na que você for se inscrever, se candidatar também a elas, porque elas trazem
peso para sua pesquisa também, para ganhar a bolsa de estudo é importante também. E aí você vai esperar ansiosamente o resultado chegar, que a gente teve essa fase que a gente ficou ali, vai passar, não vai passar, que foi, acho que, a pior fase, né? Ficar esperando o resultado. E o passo 5 é fazer a pesquisa. Depois que o seu projeto ele for aprovado pelo comitê da Unip, é começar a desenvolver a sua pesquisa de forma mais aprofundada. E aí, por último, aqui, a gente trouxe umas dicas que acho que funcionam para todos os temas, para todas as áreas, e que ajudaram a gente na época, que a gente assistiu muito vídeo de YouTube, foi atrás, o professor deu dica também de coisas que são importantes ter no projeto, para poder ser aprovado. Então, lê o edital. A gente falou o tempo todo, tem que ler o edital, tem que ler o edital, e é verdade. Porque todas as informações que a gente precisa para escrever o projeto e que são importantes e que têm que ser cumpridas, elas estão no edital. Então, data, organização do trabalho, quais são os dados que você precisa para escrever, quais são as regras, o que o aluno tem que fazer, o que o professor tem que fazer, o que a Unip tem que fazer, quais são as responsabilidades de cada um envolvida no projeto, né? Então, todas as informações importantes estão no projeto, no edital, aliás. Aí, a segunda dica é seguir as normas ABNT, que a gente tem um manual disponível, um manual de normalização, tem no site da Unip, vocês entram em serviço e depois em biblioteca, e lá tem o manual de normalização. E é importante porque eu imagino que os professores que leem os projetos vão ler muitos projetos. Então, se ele não tá formatado no formato certinho que o professor lê, vai facilitar muito a vida na hora de ler, com clareza, porque imagina que eles vão receber muitos projetos, e aí, se tiver fora, a letra não for a letra que eles recomendam, o tamanho da folha, a margem, tudo assim, parece que é bobagem, mas não é. Isso daqui é importante. Aí, a terceira dica aqui é justificar sua pesquisa. Como a professora Bettina falou no começo, não tem como fazer pesquisa por pesquisa. Você tem que ter uma importância para o seu projeto, tem que mostrar qual é a relevância dele, porque a gente vai fazer parte da Sociedade Brasileira de Ciência, assim, a gente vai contribuir com o país, vai contribuir com a ciência brasileira, vai poder mostrar que o Brasil pode produzir muita coisa científica boa, de qualidade, que tem repercussão até internacional. Então, justificar sua pesquisa numa base sólida vai contribuir para você ser aprovado, e você vai poder contribuir com o país, né? Com a ciência brasileira. E aí, por último, que a professora já falou, mas que eu vou reforçar aqui, é que você tem que fundamentar o seu projeto de acordo com as normas do Comitê de Ética, porque isso vai trazer relevância para a sua pesquisa, é fundamental para manter a integridade, tanto do pesquisador, quanto do objeto que está sendo estudado, e até da própria pesquisa. Como a professora já citou aqui, semana passada, a gente teve esse caso desse hospital que testou hidroxicloroquina e fez mal para as pessoas, né? Acabou matando gente, eu acho. Então, você garantir a integridade do sujeito que você está pesquisando é fundamental, porque uma das coisas da nutrição é não fazer mal, né? A gente está na área da saúde e a gente precisa pensar muito nisso, que a gente primeiro não pode fazer mal, para depois pensar no benefício. Então, acho que é importante ter a ética da sua pesquisa bem fundamentada também. Bom, por fim, gostaríamos de agradecer mais uma vez à professora Luara, ao nosso professor João Marcelo e à professora Bettina, pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho sobre a nossa pesquisa e como iniciar uma iniciação científica. Obrigada a todos. Queria agradecer também e falar que a gente está aqui agora disponível para tirar dúvidas de vocês. Muito bem, meninas, muito bom, né? Apresentação, que orgulho. Você vê, isso acabaram de começar a pesquisa, hoje foi a primeira apresentação que vocês fizeram, né, em relação à pesquisa, uma pesquisa que está em andamento, que começou agora há pouco, né? Fiquei feliz de dizer que eu sou participante, eu sou sujeito dessa pesquisa por ser bexiguenta. Somos bexiguentas. Fiquei feliz de saber. Você vê, a Simone saiu agora, né? Mas a Simone, né, que participa, ela tem o projeto dela no Bexiga, né? Bárbara, que
Então, no meio de pessoas aqui do Bexiga, né? Tem uma pergunta, pessoal, eu vou falar para vocês que fica mais fácil você usar o microfone, que assim a gente consegue até interagir um pouco mais, né? Vou pedir para quem for fazer as perguntas agora, de preferência, usar o microfone. Né? A Dani está falando que já tem o tema, diferença entre decomposição de alimentos in natura e ultraprocessados, focando na composição química e nutricional. Mas ela não tem dupla no orientador. Né? Acho que a grande dica, pessoal, nesse sentido, inclusive a gente já se organizou nesse sentido também, né? Vocês procurarem a Luara. Por quê? Porque às vezes você tem uma ideia do que você quer pesquisar, mas você ainda não teve aquela disciplina, ainda não conheceu aquele professor. Então, ela pode orientar vocês quais professores, inclusive tem vagas, inclusive estão disponíveis, que vocês nem imaginam que aquele professor está dentro daquela linha, faz parte daqueles grupos de pesquisa. Tá? Então, assim, você tendo pelo menos uma ideia, ou até você não tem ideia nenhuma do que você quer pesquisar, também ela pode ajudar você, pode orientar, né? Você ter pelo menos uma noção do que você não quer já ajuda muito também, né? Então, procurar a Luara, por quê? Porque se organizou nesse sentido também, né? Os professores fizeram ali, o que eles poderiam ajudar, o que eles poderiam, para a gente preencher ali um formulário ali, para organizar melhor isso daí. Então, procurar a Luara, né? Quem perguntou aqui foi voltou, a Dani Mesquita. Então, assim, se você já tem o tema, se você já tem tudo tão organizadinho aqui, conversa com ela que com certeza ela vai conseguir encaminhar você nesse sentido. Pessoal, a Adriane deixou aqui para a gente, né, o formulário da chamada. Então, quem está pelo celular aí que está sem acesso ao chat, dá uma entradinha no chat aqui que o formulário foi colocado aqui já para os certificados. Dá uma olhadinha, ela acabou de postar para a gente aqui. Né? Quem mais quer... Eloy, fala aí para a gente. Eloy está com a mão levantada. Olá, boa noite a todos. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira, acho que seria para a Tuane e para a Bárbara, né, sobre essa fase aí de espera, né, depois que elas tiveram a ideia da iniciação científica e subiram aí a ideia. Quanto tempo, mais ou menos, demorou para vocês terem a resposta de que vocês foram escolhidas? Uns 3 meses, né, Bárbara? Foram uns 3 meses. Eu fiquei sabendo um pouquinho antes, porque como a gente se inscreveu para a Bolsa do Santander também, a gente fica sabendo um pouquinho antes. Acho que foi em junho ainda, final de junho, a gente já recebeu o resultado, mas geralmente é em agosto que sai o resultado do edital mesmo, é em agosto. Não, acho que nesse ano foi isso por conta de todo o processo, mas em junho já sabe, porque em agosto vocês assinam, né? Vocês assinam um contrato disso depois de estar matriculados. Então, para incentivar os alunos a rematricular, então vai lá. Mas em junho normalmente sai. Eloy, são uns 3 meses ali. Normalmente na última quinzena de junho a gente já tem esses resultados, pelo menos aqueles que estão lá pleiteando bolsas, porque isso eu não falei, né? Na iniciação científica a gente tem uma quantidade de bolsas, ou seja, não vou te dizer que né, um valor exorbitante, mas vocês podem pleitear bolsas, e isso também são números restritos de bolsas, e isso vai, na hora de você fazer a sua inscrição, você fala se você quer ser voluntário ou se você quer tentar pleitear uma bolsa. E aí também, o Santander, principalmente, tem um prazo anterior. Então, como ele tem um prazo para a gente inscrever os alunos no Santander, a resposta para os alunos bolsistas acaba sendo anterior ao resultado final. Até pensando no futuro, né, Betinha? Quando você for fazer mestrado, doutorado, que provavelmente você vai querer uma bolsa também, ter a iniciação científica, né? Mais de uma vez já aconteceu essa experiência com a gente aqui, né, de alunos que eram da graduação e foram fazer um mestrado posterior. Né? Sabe, professor, não só na área de pesquisa, eu tive vários alunos científica que com o diploma, e naquela época as coisas um pouquinho mudaram, mas com o certificado da iniciação científica, eles ganham um ponto a mais no concurso de residência. Então, tenho vários alunos meus que também é minha área clínica, né? Meus alunos eram da área clínica, mas que prestaram residência no HC, e hoje estão lá, já fizeram, enfim, já estão lá na residência do HC, porque na hora da concorrência isso vale pontos, para concurso público isso vale pontos. Então você vai fazer concurso público logo depois que você sai da faculdade, você fala, meu Deus, não tenho que colocar no meu currículo. Tem sim, tem a iniciação científica, a monitoria, tudo isso
vale pontos para os concursos públicos e para os concursos de residência. Então, mesmo se você não quiser ficar na área acadêmica, mas a experiência que você tem é tão valorizada no Brasil que vale pontos nas provas tanto de mestrado, que também é uma concorrência por vaga, como nas provas de concursos e de residência. Por exemplo, na nossa área, muitos alunos que gostam da área clínica vão tentar fazer residência em hospital. Então, eu falo que o processo é muito importante, mas esse diploma, ele também nesse certificado final, ele vai ser bastante importante para vocês, principalmente nos 2 primeiros anos de formado, que essa experiência vale muito no currículo, né? Depois você tem outros momentos importantes na sua carreira, mas nesse momento de recém-formado, essas coisas valem bastante dá peso para o currículo, né? O Eloy tem outra pergunta, professor, não deixa o Eloy ficar sem... É o detalhe, né? É o detalhe que vai fazer você ficar com a vaga ou não. A gente sabe o quanto é competitivo o mercado em todos os sentidos hoje, né? Qualquer coisinha que você tiver para te colocar na frente hoje em dia. Eloy, você levantou a mão ou ficou da outra? Perguntas, ele levantou 2 Não, vezes. Sim, pode falar, Eloy. Não, na verdade seria a outra dúvida, né? No caso, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou um pouco fora da curva, que me identifico mais com vocês, que é da área da pesquisa, né? Então, eu tenho interesse em me formar e prosseguir os meus estudos em mestrado, enfim, né? E aí eu tenho interesse em realizar uma pesquisa sobre a integralidade do nutricionista para inserir ele no médico da família no SUS, né? Para ele também fazer o acompanhamento, né, da população e dos residentes próximos, né, das unidades de saúde, para fazer esse acompanhamento. Então, eu queria saber se essa é uma ideia boa, se tem como levar para frente ou não. Eu queria ter mais informações, aproveitando que vocês todos estão aí, né, para me dar uma luz. Eu falo? Sim, todas as pesquisas que envolvem a prática profissional, e aí no seu caso você está falando de prática profissional, elas são super bem-vindas. Quanto mais a gente entende a nossa prática, então além das ciências básicas, as ciências aplicadas, como né, e as ciências humanas, como o caso das meninas que estão estudando, elas são super bem-vindas para a gente entender e aprimorar a nossa prática. Então sim, você tem lugar para fazer isso, a gente só tem que tentar construir um referencial teórico, né? Então, a gente, na pesquisa, a gente precisa de um referencial teórico, como o professor falou, a gente tem que subir no ombro de gigantes, né, professor? Então, a gente tem que ter um referencial teórico para embasar a pesquisa. Então, a pesquisa tem que ter uma pergunta, um objetivo de pesquisa mesmo, entender um processo, né, e desenvolver. O SUS aceita bastante pesquisa, ela entende que é importante a gente entender e aprimorar o SUS, né? A gente fala hoje em dia, está na moda falar viva o SUS, né? Viva as vacinas, é verdade, viva o SUS, mas a gente tem muita coisa para aprimorar, e é a geração de vocês, a minha geração, eu lembro de 88, né? Essa minha geração fez o SUS. A geração de vocês tem que aprimorar o SUS. Então, são super bem-vindos esses trabalhos. Você precisa encontrar alguém aí para te ajudar a montar esse projeto. E, no caso, eu procuraria a professora Luara, né, mais indicado. O professor João e eu, a gente teme passar por cima, né? Eu poderia falar algumas coisas aqui, algumas pessoas, mas, na verdade, quem tem que fazer esse primeiro contato é a professora Luara, mas eu posso deixar depois o meu contato aqui, eu fico absurdamente à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar vocês. Sou nutricionista também, sou do curso de nutrição, sou, né, mestre, doutora em saúde pública, então eu entendo a sua demanda, Eloy. Então perguntei para a pessoa certa. Além de estar aqui na área do departamento de pesquisa, na área de pesquisa aqui da universidade. Então, você, por favor, fico super à disposição de todos. Adoro conversar de pesquisa, acho que talvez seja a minha vida fazer isso, então fico à disposição. Carlos, quer fazer sua pergunta? Oi, quero sim, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta meio composta. Quanto tempo essa iniciação científica demora? Eu acredito que seja um semestre ou um ano. E também se essa iniciação científica ela pode ser levada a ponto assim de se tornar o TCC do próprio curso, ou para quando ela for fazer para um mestrado, você levar ele para um aprimoramento ou algo nesse sentido. Posso responder? Vai lá, Betinha.
Quando você perguntou, vou até colocar coisas a mais, Carlos, porque eu gostei muito da sua pergunta. Ela demora, tem, né, duração de 2 semestres, 1 ano, então tem relatório semestral para você entregar, e se você começa lá desde o começo do curso, você pode ir se inscrevendo todo ano. Então, você consegue fazer 3 vezes, você consegue fazer 3 anos de pesquisa, dando seguimento à mesma pesquisa ou até mudando de pesquisa. Então, você tem que ver em que momento do curso você está e o que você pode fazer dentro dela. Mas ela tem 2 semestres, então começa em agosto, o primeiro semestre é o segundo semestre do ano, e você finaliza em junho, então é o primeiro semestre do ano. Ele é invertido, né, com o calendário, nosso calendário normal. Então, ela tem esse prazo. Não pode, você assina um termo, quando você assina a iniciação científica, que você não vai usar a iniciação científica para o seu TCC, então você tem esse compromisso com a universidade. O que a gente faz se o aluno quer trabalhar, né, nessa mesma área, nesse mesmo conjunto, usar esses dados, mas fazer uma nova pergunta para ele. Né? Então, às vezes, a gente tem uma coleta de dados que gera muito dado importante, que não foi analisado, esgotado na iniciação científica, você pode fazer uma nova pergunta ou continuar fazendo. Eu vou dar um exemplo para você na prática. Tá? A gente tinha um grupo de nutrição e geriatria. A gente ficou 5 anos funcionando nesse grupo, tinha 10 alunos de iniciação científica, 5 professores, e a gente ia trabalhando na clínica, atendendo na clínica. Então, estava todo mundo lá atendendo e todo mundo gerando dados para essa pesquisa, para esse banco de dados. Cada um tinha a sua pesquisa, e tinha muita gente falando, olha, eu quero fazer meu TCC também sobre geriatria. A gente conseguia pegar nesse banco de dados informações para fazer mais uma pesquisa, além daquela que o aluno estava fazendo. Então, a gente pode usar o mesmo tema, o mesmo local, a mesma coisa, mas tem que ser outra pergunta. Outra pergunta que a gente vai estar analisando. Tinha gente falando de massa muscular e consumo proteico em idoso. E aí começa a falar de alimento ultraprocessado, não sei o que, do idoso. Então, a gente estava falando tudo daquela pesquisa, mais outros dados, a gente não pode usar os mesmos. Mas sabe o que eu lembrei, Carlos, quando você fez essa pergunta? Ai, professora João, começa a falar, não paro mais, né? Que a iniciação científica também te dá mais peso quando você tenta uma bolsa internacional pela Unip. Eu já tive alunos que foram para a Espanha e ficaram lá na universidade mais antiga da Espanha, linda universidade, e ficaram lá um semestre. Então, quando você pleiteia uma bolsa de internacionalização, se você quiser, porque a Unip tem muito convênio com muitas universidades mundo afora, então, se você quiser ir para Portugal, que acaba sendo o que mais é procurado, né? Como tem muita concorrência dos alunos da Unip para ir para Portugal, você tendo uma iniciação científica, você tem um currículo, você tem um peso a mais na concorrência para aquela vaga. Se você quiser para qualquer outro lugar que você queira estudar, por exemplo, Inglaterra, foi Eloy que perguntou, o sistema público da Inglaterra é super legal de estudar. Dá para ir lá estudar, fazer como a iniciação científica, você tem um empurrão a mais para fazer até a internacionalização, e se eu pudesse recomendar para vocês viagem. Pega a mochila, né, professor João? Pé na estrada e vai estudar fora, que é uma oportunidade única. Então, você fez essa pergunta, Carlos, e eu até esqueci de te comentar aqui com vocês essa possibilidade de estudar fora, também sendo incentivada pela iniciação científica. Os contatos, né, que vocês vão fazendo, eu não sei se a Bárbara, as meninas já tiveram contato, a gente tem muito com outras universidades, com outros professores, Universidade do Porto, Universidade... a gente está acostumado, a gente lida com esses professores nos nossos grupos de pesquisa e vocês acabam conhecendo, acabam facilitando, acabam dando o caminho das pedras para vocês, né? Se alguém quiser ir, eu já tive oportunidades. Na Espanha, e elas amaram. Eu posso até tentar achar elas, porque elas estão formadas, mas elas virem conversar com vocês, que foi muito bacana. Então, tem essas experiências muito legais, que, olha, nos dias de hoje, a gente poder sair e fazer uma pesquisa fora, um trabalho, estudar um semestre fora, é sensacional. Então, mais uma coisinha importante para vocês, para quem quer fazer. Estudar nunca se perde, né, professor? Nunca tem desvantagem estudar. Aprender não pesa, não. Sim. João, a sua pergunta, João? Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: como eu sou do primeiro semestre, entrei agora, eu me sinto um pouco cru, assim, sabe, quanto aos conhecimentos que eu posso adquirir no decorrer do curso.
E eu queria saber se mesmo assim vocês indicam tentar a iniciação científica, no caso, seria em março, então teria no segundo semestre. Porque, por exemplo, se eu tiver uma ideia de iniciação científica para a área clínica e que eu tenho essa disciplina só lá para o quinto, sexto semestre, ainda assim eu consigo desenvolver uma boa pesquisa? Consegue sim. Aí, nesse sentido, eu falaria para você, é agora que você começa. Não adianta deixar para dezembro para começar, não. Tem que começar agora, pensar no que você consegue fazer. E sim, você consegue fazer uma pesquisa na área clínica para lá. E eu te diria mais. Se você tem esse interesse, sabe, se você está mordido por essa vontade, essa é a hora, no primeiro, no segundo semestre, de você começar a se envolver, porque o teu olhar para o curso e para o teu aproveitamento no curso nas próximas disciplinas é completamente diferente quando você já tem uma demanda anterior. Então, você vai fazer a disciplina de nutrição clínica com um outro olhar, uma esponja, né, de absorção de conteúdo muito maior se você não tivesse experiência antes. Eu vou te dizer, eu vou conseguir colocar você junto comigo na clínica atendendo já agora? Não, eu vou precisar treinar você. Mas todos os alunos, por exemplo, da minha experiência que eu fiquei com esse grupo de pesquisa em geriatria, todos os alunos que atendiam, também nessa condição sua de serem alunos novos no curso, passavam 2 meses, 3 meses em treinamento. Eles entravam no consultório só vendo os outros atenderem, eles não atendiam ainda. Então, demora um pouquinho até você ter a confiança de entrar num consultório, por exemplo, sozinho. Mas quem está disposto consegue chegar naquele momento onde vai fazer as consultas, onde vai, né, vai dar continuidade ao processo sozinho. Não é assim, tipo, olha, em março você vai estar de branco na clínica comigo atendendo. Não vou te dizer isso, mas é um processo que a gente inicia. Se você falar para mim, professor, eu quero, semana que vem eu te levo na clínica e a gente começa a treinar. É aquela louca, né? Já tô pisando no acelerador, pô, na primeira. Porque é assim que a gente faz, é com vontade, fala, não, estou decidido, eu quero fazer, vamos lá fazer. Então, dá sim, essa é a hora. Se você tem mais gente de primeiro ano aqui, de segundo ano, vamos lá, gente, agora é a hora. E no último ano, o 7º semestre, é mais difícil de conseguir a bolsa, de conseguir vaga. Quanto mais cedo, mais fácil é conseguir a vaga. Era isso que eu ia comentar. Acho que é importante o pessoal perceber assim, que quem entra no segundo semestre do ano, né, que já entra com não sei como é que chama, né? O pessoal que entra no meio do ano. Eles têm uma vantagem, andamento, né? Tá em andamento, mas vocês têm uma vantagem. Então, por exemplo, eu e a Tuane, a gente entrou no começo do ano, e esse era o último ano que a gente poderia se candidatar para iniciação. Passou esse ano aqui, já não tinha mais o que fazer, não tinha para onde correr, era só mestrado e TCC, né? Então, se você entra agora, por exemplo, quem está no quinto semestre agora comigo, que a gente é sexto, pode tentar ano que vem ainda, porque vai ter ainda 6 meses a mais da gente, né? Então, você tem que ter 1 ano de curso ainda para se poder candidatar. E se você quiser ir para fora, dá mais tempo para você ir para fora. Quem faz agora, que nem elas, não consegue ir para fora agora, porque não pode ir para fora fazer a internacionalização pela Unip no último ano. Tem que estar antes para fazer. Então, tem toda uma série de vantagens, assim, é só você ter vontade. Lugar para fazer você tem que ter vontade. Tá bom, então eu tenho mais uma dúvida, posso mandar? Em relação a quando você não consegue a aprovação, qual que é o caminho que você segue? Você pode continuar como voluntário na pesquisa, sem bolsa, ou você tem que trocar o seu tema para tentar novamente no ano que vem, né, no março do próximo ano? Como que acontece? Se não foi aprovado, não foi aprovado. Você tem que inscrever de novo. Existe a aprovação como voluntário. Então, quando você tem a aprovação sem bolsa, e aí você faz como voluntário. Quando ele não foi aprovado, ele não foi aprovado. Entendi. Então, até para ser voluntário, você precisa de aprovação. Você precisa de aprovação. O projeto não foi aprovado. Então, isso é importante. O que eu já vi acontecendo, projetos que não foram aprovados, mas o vínculo do aluno com o professor era tão grande que o estudo continuou sendo feito de alguma forma, né? Se era na clínica, se não era na clínica, e foi colocado apresentado no outro março, né? No outro ano foi apresentado de novo, amadurecido, corrigido, e o aluno conseguiu. Então, eu penso que a vida não é fácil, assim, a vida, eu tô falando coisas bacanas para incentivar vocês, mas é uma luta.
É uma Foi o luta. que aconteceu com a gente, né? A gente tentou, 2020, não deu certo. A gente insistiu, amadureceu o projeto, acrescentou coisas. Eu falo aqui para todos vocês, desistir não é uma palavra que está no nosso dicionário. O professor João não estaria no pós-doc dele se ele tivesse desistido, se a palavra desistisse, eu não estaria aqui falando aqui com vocês, a professora Simone não estaria aqui com vocês aqui falando. Desistir não é uma palavra que está no nosso dicionário, lutar sempre, desistir jamais. Ainda mais desistir dos sonhos, nunca. E eles falam assim, eles apontam por que que a pesquisa não foi aprovada? Não, mas a gente acaba tendo uma noção quando isso acontece. Entendi. Professor, normalmente a gente tem uma noção quando isso acontece, a gente já tem uma vaga ideia. O professor sabe. Precisa começar antes, né, pessoal? Para dar tempo de amadurecer aquilo, de criar repertório, que a gente conversou, né? E outra, quem não é visto não é lembrado, né? Essa é a grande... Então, tá junto com os professores, está acompanhando, está fazendo parte, tá... o exemplo da Bárbara, né, que ela acabou de comentar com vocês, ela nunca parou de participar das aulas, ela nunca parou de participar, eu não dou aula efetivamente para ela, o nosso encontro foi pelo encontro de AVA na sala dela, né? Então foi uma conversa muito rápida, uma coisa muito, né, quando ela era presencial, né? Então, assim, né, e a vontade dela foi 100% mérito da Bárbara de ir atrás, de mandar e-mail, de querer participar dos grupos. Então é isso, pessoal, tem que ter proatividade, vocês têm que se movimentar, não dá para esperar acontecer, não. Você tem que dar cara, você tem que ser lembrado, ser visto, participar, né, falar, né? Próxima vez que eu ouvir falar do João Carlos aqui, eu já vou saber quem que é o João, que participou, que falou, que tinha foto. Acho que isso faz parte, isso é importante. Professor, minha última pergunta, tá? Porque eu tenho que me preparar para a aula. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não estou vendo mais nenhuma mãozinha aqui. Não? Podemos encerrar, então? Acho que tem uma última no chat aqui. Tem no chat aqui? Tem no chat? Eu estava respondendo aqui, deixa eu ver. Tem a Emanuele perguntando aqui, começar a pesquisa no segundo e amadurecer a ideia, não apresentando ano que vem, seria algo bom? Né? Manuel, acho que assim, primeira coisa que você tem que fazer, tendo uma ideia, procurar um professor orientador, conversar com a Luara, né? O professor vai colaborar, o professor vai ajudar você a falar se aquele projeto está legal, está maduro, está bacana, para mandar. Assim. Quanto antes você já começar a desenvolver, quanto antes você começar a ler, quanto antes você começar a participar, conversar com ele sobre isso, mais chance você tem daquele projeto ser bacana, ser interessante. Né? O projeto não tem que estar perfeito, tá? Mas ele tem que estar suficiente, no mínimo, para ser aprovado, para então você dar continuidade naquele trabalho, então você trabalhar em cima dele. Outra coisa que a gente fala, feito é melhor que perfeito, né, professor? Com certeza. Né? A gente tem que fazer hoje o melhor que a gente pode com o que a gente tem hoje. Amanhã, quando a gente tiver mais coisa para fazer, a gente vai fazer melhor do que hoje. Mas hoje a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem hoje. Não dá para a gente falar, não vou conseguir porque hoje eu não tenho o que os outros têm. Não, você tem que fazer melhor com o que você tem, o que você pode fazer de melhor. E aí vai em frente. Vocês vão ver que acreditando em si mesmo dá certo. Foi assim que eu cheguei aqui, foi assim que o professor João chegou aqui. É assim mesmo, que a Bárbara e que a Tuane estão aqui, porque elas acreditaram. Então, não achem que vocês não sabem, não achem que vocês não vão conseguir, não achem nada disso, porque não é... Sabe, a gente sai do mesmo lugar, né? E a gente vai caminhando e cada um vai chegando no seu destino. Então, não tenham esse sentimento, vocês não são autorizados a ter esse sentimento de insegurança. Bora, gente! Quem está afim, bora mergulhar, que vale a pena. Professora, posso falar uma coisa? Em relação ao IC, eu estava querendo entrar desde o início lá, quando eu comecei a faculdade em si, né? E houve muitas pessoas, assim, tentando te levar para trás, falando que era algo muito puxado, que não dava para você participar de tudo, te jogando para baixo, na verdade, né? Então, eu queria só deixar um adendo para vocês, eu não sei se tem como... em todos os semestres, vocês falarem, fazerem lives, informar as pessoas em relação a isso, porque tem muita gente que eu acho que da sala que não tem nem noção do que é isso, e muitas vezes desacredita do próprio potencial, acha que não é capaz e acaba nem se inscrevendo.
É uma boa, né? Não é verdade. A gente não consegue controlar tudo e todos, né? Então a gente vai encontrar pessoas sendo negativas no meio do caminho, mas a gente não pode se contaminar com essas pessoas. E como eu falei, fácil não é exatamente fácil, mas é gostoso. É muito bom você ter curiosidade, é muito bom você conhecer, é muito bom você ver você crescendo. Você percebe que os outros percebem que você está crescendo. Todos são sentimentos extremamente interessantes de a gente viver, né? Momentos interessantes de a gente viver. Tem coisas que você não consegue explicar qual é a alegria de você ir num congresso e fazer uma apresentação do seu próprio trabalho, do que você fez e gastou um ano fazendo. Você fala, é tão pouca coisa, 15 minutos que se apresenta. A satisfação que dá para a gente mesmo de fazer isso é impagável. Então, não é difícil, não vou falar para vocês que é fácil. Tem que estudar, tem que ler, eu estou falando aqui como a nerd, né? Falando para a nerd de vocês, que mora dentro de vocês, mas assim, é empenho. As coisas não vão aparecer dentro da cabeça de vocês, as pessoas não vão resolver os problemas para vocês, são vocês que vão ter que resolver. Isso é uma verdade, eu não posso falar que não, que isso é realmente uma verdade. Mas é isso que é bacana, você aprender que você pode resolver problema, aprender que você aprender a resolver problema. Né? Então, tem uma outra pesquisa, por exemplo, para quem gosta de básica, tem uma aluna que fez um trabalho com os ratinhos há um tempo no laboratório onde a gente tem teste com animais, e ela testou para controle de neoplasia em ratos com neoplasias de fígado, ração, né, comida com alho, com tomate, porque a gente sabe que tem todos os bioativos que ajudam, e ela teve resultados interessantíssimos com os ratos dela, acompanhando os ratos no tratamento de neoplasia de câncer de fígado, dando bioativos de alho e licopeno de tomate, que também é um bioativo que a gente sabe que é excelente para a questão do controle de neoplasias. Então, aqui na Unip, a gente tem assim, tanta possibilidade, tem a ciência básica, tem a ciência aplicada, que o Eloy tem interesse, então a gente tem bastante coisa para fazer, sabe? Tem bastante áreas, tem a parte de ciências humanas, que o professor João Marcelo estava apresentando com as meninas, então a nutrição também dá essa coisa que é maravilhosa, né? Como não amar a nutrição? Está na biomédicas, mas a gente tem tudo isso envolvendo, né? Sociologia, antropologia, psicologia, filosofia, biologia, anatomia, tem tudo isso envolvendo a nutrição. Poxa, quem tem tanta oportunidade de fazer quanto um nutricionista, né? Pouca gente. Então, inspirem-se, vejam que vocês gostem e vão embora. A vida é curta demais para a gente ter dúvida, tem que ir lá se jogar. Dani, quer fazer a última pergunta? Quer dizer, a última pergunta é para mim, né? Porque eu estou saindo, o professor João pode ficar com vocês. Eu quero. Boa noite, gente. Primeiro, professora, se você quiser me levar para a clínica, eu aceito. E segundo, a minha dúvida é com relação às... você falou sobre o intercâmbio, né? E eu queria saber se, tipo, o intercâmbio, ele tem relação com a iniciação científica que você fizer. Então, tipo assim, se eu escolher fazer uma iniciação... Eu já tenho, assim, meio encaminhado um tema na minha cabeça. Mas, vamos supor, se eu escolher um tema, tipo... a diferença entre o consumo alimentar entre a Espanha e o Brasil, eu teria uma chance maior de conseguir um intercâmbio para a Espanha com a pesquisa, ou teria uma chance maior de conseguir a vaga na bolsa com a ideia da pesquisa? Como que funciona isso? Qual a nossa realidade da internacionalização? A gente não tem muito intercâmbio, né? Porque intercâmbio é quando vem um aluno de lá para cá. A gente tem alguns alunos que vêm de fora para cá, mas tem muito mais nosso aluno indo para lá, né? Então a gente tem essas bolsas de fora. Então, os convênios entre as universidades abrem um edital e você no site da Unip consegue ter acesso aos editais que estão abertos para as vagas, aí fala que se é vaga para engenharia, para ciências biomédicas, que é a nossa, né? Para que área que você tem lá para você se inscrever. Cada universidade oferece as suas vagas, e aí você tem um prazo para se inscrever, e a inscrição vai uma série de procedimentos, né? Todo mundo se inscreve, aí vai ter uma peneira, né? Vai tendo lá as etapas. Primeiro vem currículo, né? Currículo, você tem que escrever uma carta, por que você tem interesse para ir para tal país.
Currículo, quando eu chamo, é histórico escolar, tá? Então, primeiro é isso, né? Currículo de histórico, curso, e aí vão tendo processos de seleção, e tem o momento da entrevista. Quando você tem a parte de currículo, você mostra que você fez essa pesquisa, na hora da entrevista você fala por que você quer. Então, você tem que convencer a pessoa na entrevista por que você quer aquela vaga. Então, você tem que lutar. Se você quer ir para a Espanha, você tem que lutar por aquela vaga da Espanha. E, assim, já vi 2 pessoas ganhando a vaga na Espanha. Dá para você ganhar também, Dani. Bora lá estudar dieta mediterrânea. Dá para estudar dieta mediterrânea na França, dá para estudar dieta mediterrânea na Espanha, em Portugal. Na Grécia. Na Grécia. Eu vou junto. Bora, professora, só fazer as malas. Pessoal, vamos liberar só a professora Bettina, porque eu sei que ela vai entrar em aula já, né? E ela provavelmente tem que preparar também, né, alguma coisa. Então, eu vou agradecer a professora Bettina, né? Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta, quer colocar mais alguma coisa, ou podemos encerrar? Podemos encerrar? Eu tirei uma foto nossa. Vou tirar já, que deixa eu então parar aqui de... Vamos lá, quero mais câmeras abertas, eu quero ver os rostinhos de vocês. Abram.